Pela graça e misericórdia de Deus, estamos juntos mais uma vez para mais uma mensagem da Sua palavra aos nossos corações. O nosso assunto de hoje é 2 passos apenas para entrar no reino de Deus. Você sabia que todas as pessoas estão nesta mesma condição, tão perto do reino? Apenas 2 passos para entrarem no reino de Deus. Queremos mostrar um texto que foi escrito por João, é claro, uma palavra falada por Jesus em uma dos seus sermões, quando ele esteve aqui no mundo há 2000 anos atrás, e João escreveu para nós. João capítulo 5, verso 24, Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Um texto, como todos os textos bíblicos, são maravilhosos para a nossa edificação, para o nosso ensino, como disse o apóstolo Paulo, que tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino. Portanto, baseado no ensinamento dado pelo Senhor Jesus, eu quero trazer algumas mensagens sobre este tema. Perto do reino, apenas 2 passos para entrarmos. Você sabia que esta é a condição da raça humana? Sim. Toda a raça humana está tão próximo do reino ou próxima do reino de Deus que estão apenas 2 passos. Apenas 2 passos. Jesus, quando esteve aqui no mundo, ele se interagiu com milhares e milhares de pessoas. Ele teve experiência visíveis, pessoais, com pessoas que estavam tão próximas do reino. Algumas entraram, mas outras deixaram de entrar. Aí existem várias razões pelas quais algumas entraram e outras deixaram de entrar. A razão pelas quais também hoje estão algumas entrando para o reino de Deus e entrarão, outras que não estão entrando e jamais entrarão. Estaremos vendo no decorrer das mensagens sobre este assunto. Mas Jesus esteve falando com um certo homem de grande importância, de grande credibilidade em Israel, por nome Nicodemos. No capítulo 3 de João, você vai ler essa história. Este homem procura Jesus com o desejo de entrar no reino de Deus, o desejo de ser salvo. Ele teve um interesse profundo pela salvação da sua alma. E ele procura Jesus, e Jesus lhe explica como poderia entrar no reino de Deus, embora estando ele tão próximo. Jesus Cristo disse: Nicodemos, se tu não nascer de novo, ou aliás, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Portanto, Jesus estava dando para Nicodemos a maneira correta como entrar no reino de Deus, não obstante ele estando tão perto. Nicodemos não entendeu como nascer de novo e perguntou para Jesus: como pode um homem velho nascer, ou seja, como um homem pode nascer sendo velho? Entendemos pelas palavras de Nicodemos e pela lógica que Nicodemos era um homem já de idade avançada e ele não entendia como um homem podia nascer de novo sendo velho. Ele disse para Jesus, ou perguntou para Jesus: pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus Cristo disse: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu ter te dito: é necessário nascer de novo. Nicodemos foi um dos homens que entrou no reino de Deus, depois dessa conversa com o Senhor Jesus. Como podemos saber que ele entrou no reino de Deus? Quando você lê sobre a crucificação de Jesus, lá está Jesus na cruz, depois que ele morre, e quem aparece ali para pedir o corpo de Jesus para sepultá-lo? Nicodemos.
Nicodemos, juntamente com o senador José de Arimateia, aparecem ali pedindo Pilatos para que pudesse ser entregue a eles o corpo de Jesus para o sepultamento. E a Bíblia diz que eles, com todo cuidado, compraram lençóis novos, embrulharam, enrolaram o corpo de Jesus e o sepultaram. Portanto, Nicodemos foi um daqueles que teve oportunidade de falar com Jesus, estava tão próximo, aproveitou a oportunidade, entrou no reino de Deus, foi salvo pela graça de Deus, como diz Jesus em João 5,24. Aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. No capítulo 10 de Marcos, Jesus teve mais um encontro com outro homem que estava tão próximo do reino de Deus, apenas 2 passos para entrar no reino de Deus. E especialmente no verso 21, nós temos ali o desfecho dessa conversa de Jesus com este homem. A Bíblia o chama de um jovem rico, um homem que teve o desejo de conhecer Jesus e também de entrar no reino de Deus. E ele começa uma conversa com Jesus e a primeira pergunta que ele faz é curiosa. O que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? Obviamente nós estamos familiarizados com essa expressão, o que eu devo fazer, porque lamentavelmente a religião incutiu em nós que precisamos fazer alguma coisa para sermos salvos. Não é isso que nós temos aprendido? Se não fizer isso, não fizer aquilo, não pode ser batizado. E até no meio do chamado cristianismo, existem aqueles que dizem, se você não for batizado, você não pode ser salvo, se não pertencer a tal igreja, você não pode ser salvo, se você não guardar os 10 mandamentos, não podem ser salvos. E nessa condição, tenho visto pessoas, durante o meu tempo de ministério, dizerem para mim o seguinte: como eu posso, pastor, ser crente se eu não tenho condição de guardar a lei de Deus? Então essa ideia é antiga. E este homem veio para Jesus e disse: o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? Ou para ser salvo? Queridos, a salvação é pela graça mediante a fé. E ela acontece quando nós cremos em Cristo, cremos em Deus através do sacrifício de Jesus. E a fé é um dom de Deus. Portanto, não preciso fazer nada para ser salvo, tenho apenas que crer na palavra de Deus e receber Jesus como Salvador pessoal. Mas aquele homem estava equivocado por causa dos preceitos que ele havia aprendido na sua vida religiosa. Por isso a pergunta: que devo fazer para ser salvo? Não é pelo que eu faço, a salvação não é pelo que eu faço, mas por aquilo que Deus em Jesus fez por mim. Nessa questão, Jesus olhou para ele e disse: tu sabes os mandamentos? E ele disse: quais são eles? Jesus disse para ele: não roubarás, não matarás, não mentirás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e assim por diante. Ele disse: sim, Senhor, isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Então, dá para entender que ele era um grande religioso que seguia os preceitos, rudimentos da lei, e ele fazia tudo para cumprir a lei. Jesus, olhando para aquele jovem, a Bíblia diz que Jesus o amou e disse para ele: só te falta uma coisa. Jesus foi muito além do assunto que estamos falando. Estamos falando sobre 2 passos apenas para entrar no reino de Deus. Mas Jesus, como mestre e Senhor, ele disse para aquele jovem: só te falta uma coisa. Um passo só, um passo apenas. Você estará dentro do reino de Deus. Vem e segue-me. Em suma, o que Jesus Cristo disse para aquele jovem foi: ouça-me, creia e você terá então a vida eterna. A Bíblia diz que aquele jovem, quando ouviu isto, o seu coração ficou triste pela palavra de Jesus, quando disse: vem e segue-me. E ele abandonou Jesus, deu as costas por resposta e foi embora.
Jesus olhou para os seus discípulos e disse: estão vendo este homem? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um homem assim entrar no reino de Deus. Uma pessoa que não ouve, uma pessoa que não crê, que não obedece ao Senhor Jesus e à sua palavra, não pode entrar no reino de Deus. Não importa a distância que ele esteja. Judas esteve tão perto ao ponto de beijar Jesus, como sendo Jesus a porta do céu, mas não pôde entrar por causa da incredulidade do seu coração. Jesus conversou com tantas pessoas e numa ocasião ele disse: não posso fazer aqui milagres por causa da incredulidade de vocês. No capítulo 30, aliás, no capítulo 12 de Marcos, também temos uma outra história inusitada. Jesus encontra um outro homem, um homem de grande respeitabilidade na cidade, e ele começa uma conversa com Jesus sobre os 10 mandamentos. E pergunta a Jesus qual o maior dos mandamentos na lei. Quando Jesus responde com precisão quais eram os 2 mandamentos, resumindo apenas em 2, ele disse para Jesus: olha, muito bem, mestre, respondeu com precisão. Aquele homem entendia realmente da lei. E naquele momento Jesus olhou para ele, especialmente no verso 34 do capítulo 12 de Marcos, e disse: não estás longe do reino de Deus. Mais uma pessoa que estava tão perto do reino de Deus. Portanto, querido, olhando a Bíblia Sagrada, nós vamos ver episódios como estes, muitos, talvez centenas e centenas, de pessoas que estavam tão próximas do reino de Deus. Em suma, nós estamos tão perto, você está tão perto do reino de Deus. Apenas 2 passos do reino de Deus. É o que disse Jesus: aquele que ouvir e crer, este tem a vida eterna. Olha, nós temos um hino no cantor cristão que é muito bonito e fala muito sobre este assunto. É o hino de número 237 do cantor cristão. O escritor diz o seguinte: tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Na segunda estrofe do hino, ele escreveu: tão perto que ouvis os remidos cantar, da graça de Cristo que os veio salvar. E ainda quereis no pecado viver, enquanto o perdão Deus vos quer conceder. Amigos e irmãos em Cristo, entendemos que todas as pessoas aqui, repito mais uma vez, estão tão próximas do reino de Deus, mas algumas que estão ainda mais próximas do reino. Há pessoas que participam de cultos na igreja, participam das mensagens, dos estudos bíblicos, das orientações, que chegam até a decorar textos bíblicos, porém nunca entraram no reino, continuam do lado de fora. Há pessoas que moram debaixo do mesmo teto com pessoas que estão já dentro do reino de Deus. Nós temos histórias bíblicas assim, e nós temos na sociedade que vivemos, na nação em que vivemos, no mundo que vivemos, pessoas assim. Homens, maridos que têm uma esposa crente, ou esposa que tem um esposo crente, filhos crentes, ou filhos que têm pais crentes, e assim por diante, vivem debaixo do mesmo teto, porém separados nesse sentido. Tão próximo do reino, ou tão próximos do reino, porém fora dele. Por isso é importante que a distância não nos iluda, não nos engane. A proximidade não quer dizer que estamos dentro do reino. Há tantas pessoas que ouviram Jesus durante o tempo que ele esteve aqui, mas lamentavelmente perderam a chance. Há tantas pessoas que continuam ouvindo Jesus,
através da sua palavra, continuam perdidas e estarão perdidas para sempre. Há multidões e multidões que estarão diante do julgamento do trono branco em Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15, mas foram ou serão lançadas para o lago de fogo, porque na verdade não tiveram a alegria de entrarem no reino, embora estando tão perto do reino de Deus, tão próximo do reino de Deus, se encontraram numa condição que estavam apenas a 2 passos, ou quem sabe apenas uma coisa lhe faltava, como disse Jesus, aquele jovem. No capítulo 25 de Mateus, Jesus, em uma determinada parte do texto, ele voltará para Israel. Ele separará as nações que reunirão diante dele, e ele separará Israel das demais nações. E ele dirá para Israel: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Isso são textos que provam que as pessoas estão e continuarão estando tão perto, porém sem salvação. O capítulo 16 de Lucas, já pregamos algumas mensagens sobre esse assunto, daquele homem que morreu e foi para o inferno. Durante tanto tempo ele esteve aqui, tão próximo do reino. Ele ouviu a mensagem tantas vezes. Ele esteve perto de Lázaro, que muitas vezes, quem sabe, lhe pregou o evangelho. Alimentou Lázaro com as migalhas que caíam da sua mesa. Porém, quando ambos morreram, estavam separados. Estava um no paraíso, o outro estava no tormento eterno. Quem estava no tormento eterno, aquele homem que esteve tão próximo do reino durante sua vida, e ele agora começa a clamar. Jesus, Deus foi tão claro que disse: estamos separados. Há um abismo entre nós e vocês aí, de modo que não pode passar de lá para cá, nem de cá passar para lá. Estamos separados para sempre. Querido, é tempo de entrar no reino de Deus. Aproveita a oportunidade, entra agora, enquanto a porta está aberta. Jesus está te chamando. Eis que estou à porta e bato, disse ele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Mais uma vez aqui, o sujeito é indefinido. Se alguém, qualquer pessoa que ouvir a minha voz, disse Jesus, e abrir a porta do seu coração, eu entro. Mateus capítulo 11, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muito obrigado por me assistir mais uma vez. Quero terminar orando por você e pela sua família e quero deixar marcado aqui, na próxima mensagem, estarmos juntos, se Deus assim nos permitir, para darmos continuidade às lições desse pequeno versículo que é muito rico em lições para as nossas vidas. Vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Obrigado pelo poder do Senhor em deixar escrita a Tua palavra para nós e se revelar a nós através da Tua palavra escrita. Pai, abençoa a pessoa que neste momento está me ouvindo através dessa mensagem. Fala ao seu coração. Aqueles que já estão no reino de Deus, que cresçam espiritualmente na graça e no conhecimento. Aqueles que estão próximo, Deus, que aproveitem a oportunidade enquanto há tempo para entrarem no Teu reino pela graça, mediante a fé, após ouvir a Tua palavra. Eu oro com gratidão, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meu querido amigo e irmão. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.